O Pod Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas brasileiras que moram na Espanha. E o nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura para as pessoas que têm interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. Nós temos 3 quadros fixos: a curiosidade do dia, onde nós lançamos uma pergunta no começo e respondemos no final. E temos uma dica do dia que, para quem está aprendendo espanhol, então pode ser uma dica de gramática, vocabulário ou até mesmo de pronúncia. E o terceiro quadro é o intraduzível, uma palavra ou termo não traduzível, do espanhol ao português ou do português ao espanhol. Acompanhe a gente nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Oi, gente, eu sou a Leurano. E eu sou a Cris Passino. E esse é o podcast Pod Espanha. E aí, pode ou não pode? Pode sim, pode tudo. Aqui, a única coisa que não pode é assunto baixo astral. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos no episódio número 1 da segunda temporada do Pod Espanha. E aí, Lê, descansou nas férias? Eu não tive férias, você teve. Ah, então eu descansei nas trabalhando. férias. Eu descansei nas minhas férias. Descansou, mas continuou trabalhando, que eu vi, hein? Eu vi, é verdade, você viu, todo mundo viu, eu fiz algumas lives, eu fiz algumas coisinhas, mas agora eu já estou pronta com as energias, as baterias recarregadas para começar uma nova temporada e uma nova etapa, né, do ano. Vamos lá, a última parte do ano, que na verdade, para nós, professores, é o começo do ano letivo aqui na Europa. Isso é uma curiosidade também, né? Que no Brasil a gente começa o ano em janeiro, fevereiro é o começo do ano escolar e aqui é agora em setembro. Pois é, pois é. E falando disso, né? Falando de profissão, a gente vai falar sobre as nossas profissões hoje, né, Lê? É verdade, porque tem muita coisa que eu não sei da sua, você não sabe da minha, e a gente vai trocar figurinhas e a gente tem muita coisa em comum ao mesmo tempo, né, Cris? Mas não com o trabalho que eu tenho agora. Exato, exato. O que você acha assim que a gente faz em comum? Vamos já começar com esse gancho. Fala uma coisa que a gente tem em comum. Em comum é que eu fazia a tradução e hoje você continua fazendo, né, tradução e já fazia antes. Eu já dei aula de inglês, já dei aula de português, inclusive foi onde a gente se reencontrou numa escola de português aqui em Madrid. E Sim. você também continua dando aula, né, de inglês, português e espanhol, né, Cris? Sim, é isso mesmo. E você ainda tem essa história assim de dar aula dentro de você? Como é que é? Ai, é que é complicado, porque quando eu dei aula de inglês, para mim foi mais fácil do que dar aula de português, porque apesar de não ser a minha língua, eu acho que foi até mais fácil por causa disso, porque o português você fica assim, nossa, como é que explica a diferença entre no Rio de Janeiro e em São Paulo? Quando que uma usa uma preposição e outra? Porque a gente vai crescendo e a gente nem aprende isso na escola para saber usar a diferença. E aí, na hora de explicar, qual é o motivo? É verdade, você sabe que isso é uma das coisas que as pessoas sempre dizem, né? Eu quero um professor nativo, porque o nativo sabe usar, mas às vezes a gente, como nativo, não tem por que saber explicar essas coisas, né? Então, e por isso que foi mais fácil ensinar inglês, porque eu tive que aprender e então explicar como alguns métodos que eu mesma usei para aprender inglês, para mim foi mais fácil. Entendi, olha que legal. Não, agora você me faz pensar, é mesmo. A gente, como professora, pensa nisso, e o aluno às vezes pensa, mas a pessoa tem que saber, e não necessariamente, né? Não é porque a pessoa é nativa que ela é professora. Então, eu entendo que você tenha se dado muito melhor ensinando inglês, claro. Ou se dado melhor, não, tendo a sensação de que você sabia mais, porque às vezes a gente tem a sensação, mas a gente explica super bem no nosso idioma, só que aquela sensação, será que eu estou explicando certo? Não é? Às vezes. Então, exatamente, de não saber explicar a teoria, assim, né? Sim. A gente explica mais com exemplos, mas de saber explicar gramaticalmente é mais complicado. É verdade, é verdade. Muito bem, muito bem. E, Então, Cris, você se define como professora, tradutora, podcaster ou Instagrammer?
Instagramer, não. Não me defino como Instagramer. Eu sou professora de idiomas. E eu faço traduções também. Eu sou tradutora, mas assim, pela experiência e não pela formação. Como todo mundo sabe, minha formação é relações públicas, né? Como a gente contou no episódio número 1, que a gente se apresentou. E agora eu estou fazendo a faculdade de letras, agora eu vou entrar no segundo ano. Mas, assim, eu sou por experiência tradutora, mas eu sou professora, assim. E podcaster. Podcaster porque eu faço um podcast? Sim, você também é podcaster? E como você se define? Ah, Não, hoje, como eu trabalho com carteira assinada e aí eu tenho uma profissão definida, né? Eu sou agente de reservas de hotéis. entendi. Mas você não deixa de ser professora. Não estou dando aula. Então, aqui se diria, né, estoy de, né? Você, sou professora, pero estoy de agente de reservas, claro que sim. Muito bem, muito bem. E não sei, quero te fazer uma pergunta. Você, no seu trabalho como agente de reservas, alguém já contou, ou existe o hábito das pessoas contarem um pouco da sua vida pessoal para você? Não exatamente, mas coisas assim que eu falo, não, eu penso, né? Não precisava me falar isso. Dois exemplos engraçados que foi uma vez era um espanhol, ele me perguntou no quarto tem bidê no banheiro? Aí eu falei tem. Aí ele sentiu que eu não era espanhola e falou assim: você sabe o que é bidê? Eu falei sei. E aí ele falou: é porque eu gosto de ir passear pela cidade. E quando eu volto, às vezes eu tenho preguiça de tomar banho e só uso o bidê para lavar o culito. Mas olha, não precisa contar, né? É verdade, mas Precisava dessa informação. entendi. Tá E teve certo. também uma vez que um cliente queria fazer uma reserva para Bahamas e ele já tinha ido para esse hotel. E ele me fazia perguntas e eu falei, mas você já não foi nesse hotel? Daí ele falou, já, mas eu fui de lua de mel e nem aproveitei, eu só fiquei no quarto. Ele continuou. E eu pensei também, meu Deus do céu, eu não precisava, mas tudo bem. Não, então é uma forma de contar a vida pessoal, não falar assim, olha, eu sou fulano, eu tenho X filhos, eu faço isso. É uma forma muito mais de contar uma intimidade, talvez, né? Não tá me vendo, acho que fica com menos vergonha, né? Sim. E engraçado, às vezes na sala de aula isso acontece também. Às vezes tem pessoas, né, não todas, mas tem pessoas que contam algo da sua vida pessoal. Eu acho que é normal, mas eu E você tento. chega a criar uma intimidade no sentido de ter o aluno no WhatsApp e aí, além, fora do contexto de disciplinar, de a pessoa falar, Cris, eu tô com um problema e te usar de psicóloga também? Já aconteceu algumas vezes, e eu aprendi a separar. Aprendi a Ah, separar e falar assim, eu sou professora, né? E eu não sou psicóloga. Você pode estar conversando com uma uhum, amiga, a Cris como amiga, de vez em quando acontece, e continua acontecendo e tudo bem, mas uhum. dentro da aula, é um pouquinho, é muito pouco. Sabe, eu tento mostrar para a pessoa que sim, que eu estou interessada, obviamente, no que a pessoa está dizendo, mas eu tento não misturar as bolas, não, porque depois é muito complicado desfazer isso, né? É muito complicado, as Ah, pessoas às vezes confundem, porque aí começa a ter aquela liberdade de, tudo bem, eu não vou fazer aula hoje, a pessoa não avisa que não vai fazer. Isso já ah, aconteceu, né? Hoje em dia não acontece, óbvio, aham, mas eu aprendi com o tempo a separar essas coisas e falar assim: ó, tá bom, nós estamos fazendo aula, quer tomar um café? E vou tomar um café com a pessoa, às vezes, aham. ou falo: não, então hoje a gente não faz aula, essa aula tá cancelada, vamos trocar ideia. E a gente troca ideia, e aí sim, porque às vezes tem pessoas que, sei lá, estão com alguém tá com problema no trabalho ou tá Uhum. com algum problema em casa, ou com o filho, sei lá, e não tá concentrada, não tem concentração para fazer aula, e eu não posso fazer nada. Ah, não, tá bom, vai, respira. Eu vou, respira, faça mindfulness. Não rola, não rola. Mas
Depois que você cria essa intimidade com o aluno, depois fica um pouco difícil de cobrar, por exemplo, de cobrar a lição, ou até mesmo cobrar pela aula, né? Você não me pagou a mensalidade. Acontece também? No começo eu tinha muito pudor, mas eu tinha Uhum, vergonha de cobrar. E hoje eu não tenho vergonha de cobrar, não. Porque assim, eu tô trabalhando, não tô? uhum, Então é tal. Estou trabalhando, o trabalho é esse. Agora, se é o caso de, por exemplo, eu tenho uma aluna que a gente, 2 vezes por ano, a gente se encontra e vai tomar uma cerveja ou vai comer no restaurante brasileiro, porque ela ainda faz aula de português comigo, é uma aluna uhum. particular. Olha, hoje a gente não está fazendo aula, a gente está aqui trocando ideia. E a gente fala sobre qualquer coisa, fala em português, não tem nenhum problema, porque ela já tem um nível muito alto, mas não é aula. Então a gente sabe que esse dia a gente foi tomar uma cerveja. E tudo bem, E aí você nem corrige o português dela se ela falar alguma coisa errada. a menos que ela me peça. Se ela me Ah, pedir ou me perguntar, eu corrijo, mas não é aula. Então eu separo uhum. muito. Eu não sou essa pessoa que, quando está falando com os outros, fica corrigindo por dentro. Não. No começo eu era, mas eu aprendi. Você, como professora, faz isso, não? Só quando é muito gritante e para mim pega mais quando é escrita do que o falado, porque eu falo muito errado, eu falo. Mas na escrita, para mim é mais visível, porque eu fazia muita revisão de tradução. Então eu bato o olho e já vejo o erro. E aí para mim já Entendi. Eu não corrijo, não, e nem mentalmente, porque eu penso, tá bom, essa variante. Às vezes eu penso, nossa, como essa pessoa fala diferente de mim. Claro, eu sou de São Paulo, ela é de Minas, ou sei lá. Eu penso, e às vezes até comento, gente, olha que engraçado como eu falo o R e como você fala o R, né? Mas assim, não sou essa pessoa. Então, se eu não corrijo mentalmente, para eu corrigir uma pessoa é que tem que estar em aula. Tem que estar em aula. E eu sei separar bem. Não sabia, como eu te falei. E por falar nisso, Cris, de regionalismo, você sente diferença de, por exemplo, alguém do Sul e alguém do Nordeste aprendendo espanhol? Nossa, bastante, bastante. Primeiro, porque a pessoa, quando é do Sul e quando é do Nordeste, por exemplo, dando esses extremos, né, do Brasil, Uhum, a gente vê que a variante é diferente, então a forma de falar é diferente. As pessoas que são nativas desses lugares sabem que é diferente e elas mesmas já colocam na cabeça delas que vai ser difícil. Então, uma ah, pessoa, por exemplo, eu tenho uma aluna nova de Fortaleza e ela fala: para mim é muito difícil falar Jorge, né? Ela fala Jorge. uhum, Então, a dificuldade de falar Jorge não é só dela, mas como ela fala Jorge, sabe, o O é muito aberto, ela uhum, acha que ela nunca vai conseguir falar Jorge. Então, ela mesma já uhum, vem com essa história de: para mim é difícil. Um carioca sempre vai vir com aquela história que eu tenho S chiado, que eu tenho R e tal. Sim, uhum. ok. Então é que a pessoa tem que mudar na cabeça dela a chavinha para falar, e para ela é um esforço a mais. Mas isso não significa Uhum. que vai ser uma dificuldade, aí a dificuldade é uma barreira que a gente coloca. É que tem alguns lugares no Brasil que eles usam o tu, né? Em São Paulo a gente não usa, mas, por exemplo, no Pará, eles usam tu, mas com uma conjugação diferente do espanhol, que é tu fuisse, tu visse. E aí, na hora de Sim. aprender, confunde também? Um pouquinho, um pouquinho. É. Mas é só saber separar as coisas e depois ir para frente, ir para frente. E o mesmo acontece para espanhóis, latinos aprendendo português, essa diferenciação? Eu vou te dizer que o aluno de português, pela experiência que eu tenho, faz 11 anos que eu dou aula de português e faz só 5 que eu dou aula de espanhol, tá? Mas Uhum, o aluno de português, ele já vem com uma motivação diferente, ele quer aprender português porque ele gosta da música, porque ele gosta do futebol, ou porque a pessoa gosta do país, sabe? Principalmente música, aspectos culturais e tal, grafite, coisas assim muito urbanas, ou as praias, não sei. Então, a motivação desse aluno, dessa aluna, é diferente, ele já vem
com a cabeça mais... Ele vem com alguma informação. E a pessoa que aprende espanhol não sempre vem com essa informação. Ela vem mais com medo. Ai, meu Deus, que variante que eu aprendo? Ai, É. será que eu vou falar igual um argentino, como um mexicano ou como um espanhol? Existem muitas outras formas de falar que não seja como um argentino, um mexicano ou um espanhol. E você pode escolher um desses três também. Então, Uhum. o approach é diferente. Engraçado, né? A forma de abordar do aluno já é diferente. Agora, fazendo reservas, eu acabo pegando vários mercados, né? O mercado latino inteiro, por causa do espanhol e português e inglês, e uma boa parte aqui da Europa. E então eu converso com vários argentinos, mexicanos, aqui espanhóis mesmo, e eu consigo sentir quando a pessoa é de tal lugar, exatamente pelo ritmo ou alguma coisa específica. Então, por exemplo, os mexicanos, eles falam uma frase com vários Sim. eu pergunto quantas pessoas e aí é sempre assim, 2 adultos e 5 filhos. Nunca tem, sabe, só 2 adultos, quer dizer, às vezes tem e eu acho estranho, eu falo assim, quando alguém fala 2 adultos, eu falo: "Nenhuma criança?". "É, tem certeza?". Que sempre Entendi. tem. Sim, tem essas expressões, e claro, também tem essa diferença cultural que eles têm mais filhos, né, do que um brasileiro ou um espanhol atualmente, né? E agora eu te pergunto, diferenças culturais, você nota essas diferenças culturais entre as pessoas com as quais você fala, dos latino-americanos, portugueses, americanos, ingleses, não sei. Muita diferença. Olha, a principal diferença do brasileiro é que você pode falar 5 vezes, o quanto for, você fala: "Tem café da manhã incluído na reserva". Você fala e eles vão te perguntar ainda mais umas 5 vezes, até o final da reserva. Até você desligar, eles vão perguntar: "Mas tem café da manhã?". "Tem". "Mas tem certeza? Você colocou o café da manhã?". "Sim". É muito engraçado, mesmo você enfatizando na hora de falar o valor. É... Sim, para nós é importante o café da manhã, mas não é o nosso café da manhã, né? Não, e tanto que todos os hotéis do Brasil já têm o café da manhã colocado automaticamente, não tem como fazer a reserva sem o café. E eu Aham. acho que é exatamente por essa preocupação dos brasileiros de ter o café da manhã. E foi engraçado que essa semana eu fiz uma reserva para o meu cunhado. E eu mandei para ele as informações por WhatsApp, e não é que ele me perguntou se tinha café da manhã? Que ótimo, que ótimo. Sim. Bom, eles, brasileiro e argentino sempre pedem desconto, sempre. Desconto, mas ele está fazendo uma. Bom, você tem poder de dar desconto? Como funciona isso? Às vezes, sim, e porque a gente tem alguns hotéis que existe uma palanca, né, chama palanca de cierre, que é um desconto de 5%. Uhum, Que é pra gente, porque a gente está concorrendo com o site, né? claro. Então, se a pessoa está vendo o valor no site e ela se sente mais confortável em não te passar as informações pessoais, ela vai falar: "Eu vou querer fazer pelo site". E aí o nosso jogo é exatamente falar: "Não, eu posso te aplicar um desconto". Mas também tem aí uns chanchulhos que a gente pode fazer também para amarrar o cliente e fazer a reserva. Legal. Legal, legal. Não são coisas. Muito bom, muito Os bom. portugueses, por exemplo, também são muito mão de vacas e são muito desconfiados. Eles, se você falar que tem que passar o cartão de crédito, as informações, eles falam: "Então não vou fazer a reserva". Mas eles não precisam passar aquele código que está atrás, né. E aí você tem que insistir, passar confiança para eles para finalizar a reserva, porque senão eles são muito com o pé atrás. Engraçado, porque nós estamos numa época em que não é tão incomum assim você passar o número do cartão de crédito, né? É, Não é? mas só que acho que eles ainda são muito atrasados e muito desconfiados, e eu não sei nem se é porque eles sabem que eu sou brasileira, se fosse um português o tratamento seria diferente, não sei te dizer. Não, eu Mas acho que é cultural, eu acho que é cultural, é questão sei lá, por exemplo, aqui na Espanha, é muito difícil você ver uma pessoa que guarda dinheiro embaixo do colchão.
O brasileiro guarda dinheiro embaixo do colchão. É cultural. Por quê? Porque a gente já passou por uma... Não lembro nem como é que chama aquilo na época do Collor, que pegaram o dinheiro da gente, não deixaram a gente tirar o dinheiro da conta. Eu já trabalhava nessa época. Então, a gente passou por uma história que você fala, e o risco que eu tenho? É melhor ter dinheiro embaixo do colchão. Mas a pessoa independente do nível econômico dela. Aqui na Espanha, não. Não é assim. É muito difícil uma pessoa que tenha um nível médio ter dinheiro em casa. Eu acho que é cultural, essa história do cartão de crédito. Simplesmente eu não tenho o hábito de fazer, eu ouvi dizer que é perigoso, não vou fazer, né? Ah, e outra curiosidade do café da manhã é que em Diga. Portugal eles chamam de pequeno almoço. E aí outro dia uma pessoa ligou porque ela tinha visto, eu acho que o site com português do Brasil, e ela falou assim: esse hotel só serve um cafezinho pequeno? Eu falei, ué, mas por quê? Dela tá escrito café da manhã. Aí eu falei, ah, não, é porque eu acho que você tá vendo em português do Brasil, muda para português de Portugal, que é pequeno almoço. E você sabe, falando dessa diferença cultural, muitas vezes eu pergunto para o meu companheiro: você vai tomar café? Ele fala: não, eu só vou comer um pão. Mas isso é tomar café. Aí às vezes ele fala assim: você vai querer café? Aí eu já sei que ele vai fazer café para mim, então eu falo: não, não, eu vou fazer uma vitamina de frutas. Engraçado isso, né? Essa história do É, café. Eu tenho que especificar sobre o café. é igual falar para criança mesmo, né? Com as minhas sobrinhas falar, ah, elas estão tomando café, mas não é café, café, é café da manhã. Exato, exato. É muito legal. Então, essa é uma das coisas interessantes de dar aula de português, até você explicar todo o conceito, o que é tomar café, né? Que não é tomar café. Um barato, um barato. Muito E bom. Cris, você estava falando que você não é Instagramer, mas quantos seguidores você tem no Instagram? Olha, vamos começar do começo. Atualmente eu Tá. tenho 12 mil, né? Tá um Uhum, pouquinho parado o meu Instagram, realmente. Por quê? O que acontece assim, eu não estou Instagramer porque, como eu te falei, eu sou professora. O que eu uhum, faço sendo professora? É, eu não ensino idioma, eu não ensino espanhol. Eu ajudo as pessoas a destravarem na hora de falar espanhol, tenha ela nível ou não nível, conhecimento zero ou já algum conhecimento. Por quê? Aprender espanhol, você pode pegar um livro, você aprende sozinho, você pode ver um site, você pode fazer um curso. Agora, a minha proposta é fazer com que as pessoas entendam que elas podem aprender espanhol. Que não é uma coisa assim, ai, mas eu tenho 3 filhos e não tenho tempo. É verdade, mas você pode uhum, ouvir um podcast. Já é uma dica que eu estou dando, já é uma forma de você aprender. uhum. Eu tenho 50 anos, não vou começar a aprender. Ah, é? Então, cuidado com o que você diz para você, que você pode acreditar. Né? Você pode acabar acreditando nessas coisas que você diz para você mesmo. Então, eu faço com que as pessoas percebam que elas também são capazes de estudar e também são capazes de aprender, porque se eu fui, gente, eu não sou um cerebrito, eu não sou uma, sabe, uma high potential, uma pessoa que é super, que tem um QI de 250. Não, todo mundo pode aprender espanhol, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, e Uhum. cada um do seu jeito, porque eu sou muito auditiva, por exemplo, tanto que uma das minhas propostas de fazer podcast é essa. Eu sou super auditiva, eu adoro, com certeza tem muitas pessoas que são auditivas aqui também. E um pouco visual também. Tem outras pessoas que gostam de escrever. Então, existem formas de aprender diferentes. E eu gosto de acompanhar essas pessoas, e eu quero continuar acompanhando essas pessoas que querem aprender espanhol. Então, eu não sou uma professora, eu ajudo as pessoas a aprenderem espanhol, entende? Não é que eu não Uhum, ensino espanhol. Não sei se eu uhum. expliquei, não sei se me explico. Sim, explica. É um pouco polêmico até, né? Você fala, olha, eu não ensino espanhol. Ah, não, e aí depois você vai contextualizar. Pois é, pois é. E deixa eu te perguntar, não sei se você ia fazer alguma pergunta agora. Não, então, eu ia te perguntar isso, que eu perguntei quantos seguidores você tem, porque você faz muitos conteúdos, né? Tanto lives como ah, muitos IGTVs e vários conteúdos legais para quem está aprendendo espanhol, para quem não conhece a Espanha. E também tem muita gente que te assiste que mora aqui. Você já saiu na rua e alguém te reconheceu? Já, Ah, é? já.
Gente, que engraçado. A primeira vez que aconteceu isso comigo, eu estava lá em Moncloa, sentei num banquinho porque eu estava falando com um contador. Olha isso, trocando ideia com um contador falando sobre impostos. É, porque tal, te manda o documento, não sei o quê, isso daqui desgrava, não desgrava e tal. Aí passa uma pessoa e fala assim, Cris Passino? Sim, aí eu olhei para ela e falei, "Ai, desculpa, eu não tô lembrando de você. Eu sou muito honesta nesse aspecto. Eu não falo, ah, sim, eu lembro de você. Não, lembrando de você, a gente se conhece da onde? Como a gente estava perto da Casa do Brasil, eu falei de alguma coisa da Casa do Brasil. Ela falou, não, você não me conhece. Eu sou a. Ela falou o nome dela. É, eu te conheço do Instagram, eu te sigo. Eu, que legal. Eu até fiz um stories com ela, publiquei na época e tal. Depois eu estava num show do Ben Harper, que eu adoro Ben Harper, e se aproximou uma menina e falou: Oi, Cris, tudo bem? Mesma história. Oi. Ai, desculpa, eu não tô lembrando de você. Eu tava ali, toda emocionada com o Ben Harper. Desculpa, eu não lembro de você. Ela falou: Eu sou tal pessoa, eu moro na Holanda, você não me conhece, eu sou brasileira, tá, 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 tá. Eu, tá. Algumas vezes aconteceu. E outro dia também estava dando aula na casa de um aluno. Outro dia, já faz uns meses, estava Aham. dando aula na casa de um aluno e veio uma pessoa na casa desse aluno. E ela falou: Oi, Cris. Eu falei: Oi, mas eu sou muito. Quando eu converso com as pessoas, eu sei delas, eu sei de onde elas são, o que elas fazem, eu converso com as pessoas. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu falei, ai, desculpa. Ela falou, não tem problema, eu sou tal pessoa, tal, tal, tal. Tal. Eu falei, mas você me conhece? Ela falou, claro, eu te sigo no Instagram. Eu, então tá bom, eu sabia. Então, o que acontece é que muitas pessoas, eu estou conhecendo cada vez mais pessoas da comunidade brasileira aqui em Madrid e fora de Madrid também, mas sem É. eu saber que essas pessoas me seguem, porque eu não conheço todo mundo, né? É difícil você conhecer todo mundo. Mas é engraçado porque cada vez mais a gente vai se conhecendo e vai formando um grupo de pessoas que você fala, que legal, você se conhece, tem como recomendar. Então, eu já conheço outras pessoas que fazem outros serviços também. Então, é interessante Aham. porque a gente vai agregando, né, Lê? Que É, coisa, né? e aconteceu até comigo, que não tenho tantos seguidores, mas foi por causa do podcast. Conta, conta! Uma amiga minha, agora virou amiga, tá? Ela mandou uma mensagem para mim no direct do meu Instagram pessoal e falou assim: Olha, eu também sou japonesa que mora aqui na Espanha, em Madrid, e eu queria saber onde você corta o cabelo, porque é difícil cortar cabelo de oriental. E aí eu troquei mensagem com ela, né? Falei aonde e tal. E a gente combinou de sair. Inclusive, a gente saiu com a Ju Watanabe. E aí depois a gente continuou saindo. Acho que a gente se vê quase toda semana, né, Daisy? A Daisy escuta a gente. Deise, que legal! Olha que legal! Você está vendo? A gente nunca sabe as oportunidades que a vida dá para a gente, né? A gente nunca sabe. E deixa eu contar uma coisa, aproveitando que você falou que ela inscreveu no seu Instagram pessoal, que todos saibam aqui que a Lê pediu para não marcar ela, não etiquetá-la nas coisas do Instagram pessoal dela. Então, tudo que é etiqueta de podcast, eu estou etiquetando a Lê, né, Lê? É, Foi indicando petição o sua. Pós Espanha. É porque eu não tenho intenção de virar Instagramer, mas ela me encontrou lá quando a minha conta era pública, eu fechei, porque às vezes eu posto coisas, né, não sei, das minhas sobrinhas, alguma coisa que talvez não tenha sentido, e aí por isso eu fechei minha conta, mas aí deu tempo dela me mandar uma mensagem. Olha que legal, que legal. Que bom, fico feliz, fico muito feliz. Muito bom, muito bom. Agora, eu queria que você contasse, falando dessa história de conhecer e tal, se você já atendeu alguém conhecido sem essa pessoa saber que você era você. Não, porque são muitas pessoas, né? Mas já aconteceu de, por exemplo, ligar uma pessoa que ela era secretária de uma cantora famosa. E eu sou muito curiosa, nossa, ela falava que era uma cantora e eu me morria por dentro para saber quem que era. Então eu ajudei a fazer a reserva e aí eu descobri que era a Alcione. Opa, legal, legal. Mas a minha pergunta não é uma pessoa famosa, é uma pessoa que te conhece, Não, isso que não. você conhece, que sabe, sei lá, seu primo ligou e nem sabia que Ah, você trabalha nessa empresa.
Não, o que aconteceu já, assim, porque eu estou trabalhando lá já faz 2 anos, Uhum. de acontecer eu atendo, eu sou a única Letícia lá na central de reservas, e a pessoa fala: "Ah, Letícia, eu já fiz a reserva com você no ano passado", e de a pessoa lembrar de mim nesse sentido. Ah, então uma pergunta, não existe essa história de você mudar de nome na Não, central de porque reserva? não, porque coincidentemente ou não, lá não tem muitos nomes repetidos. Entendi, tá certo, tá certo. Agora eu E, vou ah, em... e outra coisa é que, né, a gente não precisa falar o nosso sobrenome. Então, às vezes, alguém quer mandar uma reclamação ou pergunta o sobrenome, a gente pode falar, não preciso te falar. Eu sou a única Letícia aqui, se você quiser fazer alguma reclamação, é isso. Porque já aconteceu, por exemplo, do ano passado, quando eu estava respondendo e-mails de atenção ao cliente, eu tinha deixado o meu número, e aí um português não tinha gostado da resposta, e não era nem porque eu tinha sido grossa, mas era porque ele queria fazer uma coisa que não podia. Uhum. E aí ele não gostou e me procurou no Facebook e me mandou uma mensagem. Daí eu bloqueei e troquei o meu nome do Facebook, e a minha assinatura do e-mail começou a ser curta, só com um abreviado. Olha só as coisas que podem acontecer, né? Deixa eu te perguntar que esse podcast já está ficando longo. Tem alguma parte que você acha que seja assim, alguma coisa chatinha? Ou seja, quais são os ossos do ofício do seu trabalho? Ah, atender gente chata. Ai, ontem mesmo eu estava fugindo de um cliente porque ele era muito estúpido, muito grosso. Ele era brasileiro e não sei se você chegou a ouvir o Dr. Pimpolho na Rádio Mix. Não lembro. Não, era uma sátira que um radialista fazia. Tinha um quadro, né, na rádio, que era o Dr. Pimpolho, que era um chefe muito macho escroto. Ah, eu lembro desse Nossa. cara. Eu lembro. Esse cara ontem ele estava com a secretária do lado e falando para ela fazer o que eu estava instruindo, e aí ele falava palavrão com ela, falava, sabe, de uma forma muito grossa, e graças a Deus a linha caiu. E eu falei, eu vou fugir dele, me coloquei em pausa de banheiro, e realmente ele ligou de volta e vieram me procurar. Eu, ai, não. Tô no banheiro, gente. No banheiro, não tenho tempo. É complicado, é complicado. Até quando, né? Essas pessoas vão existir na face da Terra? Ai. Mas na sua tem alguma coisa que é um pouco chatinha? Ou tudo Então, eu vou mil dizer, maravilhas? olha, eu amo tudo que eu faço, eu acho um barato dar aula e ensinar e ajudar as pessoas, mas tem uma coisa que acontece. Bom, primeiro, em aulas particulares tem uma coisa que acontece, que às vezes tem alunos que não te conhecem e cancelam a aula de última hora. E eu entendo. Olha, tá tão gostoso aqui no meu sofá. Eu não vou fazer aula agora às 7 da noite. Eu vou fazer minha sobrancelha, sei lá. Ou eu vou tomar uma cerveja com meus amigos. Eu entendo. Só que às vezes as pessoas não entendem que é um trabalho, né? E por outro lado, sendo como professora, assim, em geral, às vezes os alunos, tem alunos, não todos, mas tem alunos que querem que você explique tudo. Então, por que que a palavra é hueso, é osso em português e é hueso em espanhol? Por que que é posto em português e é puesto? Bom, porque veio do latim. Ah, mas por que que Hum. teve isso? É uma evolução ou é uma involução? Então, tem umas Ai, perguntas. E aluno de espanhol acontece. Agora, alunos de inglês é um clássico, porque o idioma inglês não é um idioma lógico, é um idioma que uhum, foi acontecendo e tem muitas misturas e tem muita uhum, história de idas e vindas e tudo mais. Então, as pessoas não entendem por que que essa palavra se fala igual em português, perfume, mas a pronúncia é diferente, sei lá, coisas assim que só a história do idioma explica. uhum. Então, às vezes eu paro a aula, quando é uma aula em grupo e tal, eu explico para a pessoa, olha, a história do idioma, aconteceu isso, tal, 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 tal. Mas são coisas que atrasam o Ah, aprendizado dos não é outros. relevante. Não. E isso é uma coisa que eu sempre falo, que o aluno pode ter o seu celular ligado, Google ligado, e vai e procura durante a aula.
e levanta a mão e fala: olha, eu encontrei aqui no Google tal, 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 tal. Então, não tem problema. Isso é tema de debate para mim. Então, eu não sou Uhum, aquela professora que fala para as pessoas desligar o celular, muito pelo contrário, porque eu, como aluna, estou sempre olhando no dicionário. Então, eu uhum, espero também que as pessoas sejam um pouquinho mais curiosas e menos passivas. Então, uhum. para mim, Proativas, né? mais proativas nesse aspecto. E para mim esse é o único, a única coisa chatinha, tipo, ou às vezes, mas por que que na América Latina se fala assim? E por que que aqui se fala assim? Por quê? Por que que é macaxeira, mandioca e aipim? Por que sim? E o mais legal do trabalho, o que que seria? O mais legal é aquele momento que eu falo que em inglês se chama momento uau. É aquele, é a mágica do aprendizado, a magia. Quando você olha no olho da pessoa e você viu que ela entendeu. E ela fala: gente, eu entendi! Ela nunca mais vai esquecer, porque ela aprendeu. Essa, para mim, é a melhor parte do ensino. Você pode É. explicar 50 vezes a mesma coisa, 50 vezes, mas quando ela produz, ela faz a Uhum. coisa certa e ela começa a fazer, ela. Para mim, essa é a parte mais linda do aprendizado. E também aprender todos os dias, porque eu aprendo todos os dias. Esse é o grande barato do professor, né? O professor está sempre aprendendo. E, Cris, se hoje te oferecessem um trabalho de US$ 1 milhão, você trocaria o seu trabalho atual? Mas se fosse um trabalho chato, burocrático. Quem ia pagar um. Quanto? US$ 1 milhão. Não, assim, bem exagerando, assim, só para você trocaria o seu trabalho que é super flexível nesse sentido de você fazer o que você, como você quer, né? As suas aulas. Você trocaria isso por US$ 1 milhão por um trabalho chato, boring? Pode ser 1 milhão de euros? Depende. Se eu soubesse que vai durar quanto tempo? Há uns 10 anos? Não, 10 anos nem pensar. Não, se fosse assim, tipo 2 meses, eu aceitaria. É. Se não, não, não dá. Tem coisas que o dinheiro não paga. É verdade. É, então. O que você mais gosta do seu trabalho? Na verdade, o que eu mais gosto está fora do trabalho, que são os descontos em hotéis e aí a gente já conheceu vários desde que eu comecei a trabalhar para essa empresa. Aham, era isso que eu ia perguntar, né? Que destinos você já foi graças ao seu trabalho que você fala, nossa, nem pensava em conhecer esse lugar, não sei. Já fui para Tenerife, Ibiza, Málaga, aqui em Madrid a gente já conheceu vários hotéis. Eu falo a gente porque o Pablo sempre vai junto. Uhum. Tenerife a gente foi para 2 hotéis, e assim, hotel que eu acho que se eu não trabalhasse onde eu trabalho e se eu não ganhasse muito, 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 eu não queria, porque é muito caro. E eu fui Uhum. porque eu tenho desconto e era lua de mel, e daí saiu barato até. É, já fui para Alicante, é, que eu me lembro. Barcelona. Só que aí veio a pandemia no ano passado e a gente teve que pausar as estadias, né? Mas deu para Em, aproveitar bastante. em breve se retomará, você vai ver, em breve se retomará. Muito Agora, em bom. relação ao trabalho em si, o que eu gosto é de ver pessoas realizando sonhos, porque tem muita gente que tem o sonho de ir para Disney, de ir para Paris, ou até mesmo para Cancún, né? Lugares diversos. E fazer uma reserva para essa pessoa que ela está falando que ela vai só no ano que vem, mas ela quer já deixar programado e ela conta um pouco da história, e você sabe que você está fazendo um pouquinho por esse sonho, também é gratificante. Tá certo, que gostoso, que gostoso. É porque, na verdade, isso também a gente tem em comum, a gente trabalha com pessoas, né, Lê? É, e eu sou muito sensível, eu sou muito mole, então se a pessoa me conta uma história que, não sei, principalmente se falar assim que eu preciso de um quarto adaptado, porque eu fiz cirurgia, estou de cadeira de rodas, e conta uma história assim, nossa, daí eu faço 1 milhão de coisas para ajudar a fazer a reserva mesmo. Que legal, que bom saber que tem outra pessoa do outro lado, assim como você. Que bom, que bom, que bom. Muito bom. Então, o que eu ia contar é que lá no trabalho tem uma coisa para ganhar viagem, que os hotéis
de Bahamas ou do Caribe, ou até mesmo aqui da Espanha, vem para a central para fazer uma apresentação do hotel, e no final dessa apresentação eles fazem um sorteio de estadia. E eu nunca ganhei, mas aí também veio a pandemia, perdi outras apresentações, e quando teve na última festa da empresa, que foi num hotel, e eles fizeram vários sorteios de estadias também. Não ganhei Hum. nenhuma, mas a festa Lê, foi boa. então, mas olha, eu posso te corrigir, você falou uma coisa errada e eu nunca ganhei. Não, eu não ganhei ainda. Ah, é. É que É eu não sei assim. agora quando a gente vai poder ter outra festa. Bom, pouco a pouco, não, mas eu acho que em breve tudo vai voltar ao normal. Em breve, sei lá, começo do ano que vem, porque nós já estamos em setembro, né? Então eu acho que começo do ano que vem as coisas já vão melhorar. Muitas pessoas vacinadas, e a distância, a gente tem que manter distância, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Muito bem, muito bem. Não sei se tem mais alguma pergunta. Ficou faltando uma, mas eu espero e eu acho que a resposta seja não. Vamos Você tem ver. hater, Cris? Ai, a sua esperança foi para a cucuia. Eu tenho. Mentira! Sim, eu não sei se isso é um hater. São pessoas que entram, você faz uma postagem, a pessoa publica assim: isso que você explicou está errado. E aí a pessoa começa a dar uma aula com Explica todo no um. comentário ou manda um direct? Não, não, no comentário, no direct, isso não é hater. No direct não Ah, é hater. Um hater é aquele que publica uma coisa assim que não tem nada a ver. Bom, enfim. No meu caso, algumas pessoas já publicaram assim, isso que você está explicando está errado, não é bem assim. Ou sei lá, qual a diferença entre castelhano e espanhol? Isso é muito polêmico, porque não tem é? diferença. Mas tem gente que Ah, fala, é mentira, não se diz espanhol, se diz castelhano, ou ao contrário. Aqui na Espanha ninguém fala castelhano. Tipo, meu, ai. é só você pegar a Constituição, é pública. É só olhar no Google Constituição Espanhola, aí você vai encontrar que se fala castelhano. Umas coisas assim que você fala, e aí a pessoa começa a falar enrolado e achando que tá falando bonito. Então, eu dou corda, eu vou respondendo. Porque tem gente que apaga, né? Eu não, eu vou lá e respondo em cima e falo, mas isso daqui. Aí eu faço perguntas para fazer a pessoa pensar. E aí tem um momento que acaba a conversa. A pessoa não responde mais. Tudo bem, eu continuo aqui querendo resposta. Nossa, e deixa de seguir, será? Ah, não sei, deixa eles lá. Deixa eles lá. Eu não vou bloquear, muito pelo contrário. Venha, pode comentar. Eu estou aqui pronta. E se eu erro, eu faço ou o vídeo de novo ou comento. Gente, essa informação aqui, na verdade, é assim, assim, assado. Ou faço de novo o vídeo, já aconteceu uma vez a pessoa, eu falei, não, porque é La Plataneira, aqui se diz La Plataneira, mas se você olhar no dicionário, o nome da árvore é El Plátano, El Plataneiro. Então, Ah, então, mas eu liguei para Canárias, que é o produtor de banana desse país, e a moça falou, es plataneira? Falei, tá bom. Então, no dicionário é plataneiro, mas aqui, mas onde se planta se diz plataneira. Então depende. Não é que a língua aham, não é uma coisa congelada, não é só aquilo, né? é Isso que é a verdade. coisa interessante do idioma. Interessante. Eu jurava que você ia falar, não, porque imagina, os seus conteúdos são não simples, mas sempre didáticos. Imaginava que não tinha nenhum problema Problema em que sentido? de alguém ir lá e começar a jogar hate, que assim fala no Brasil. Sim, 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 sim. Bom, paciência, paciência. Escuta, vamos para os quadros então? Vamos! Hoje a gente trouxe um quadro com o mesmo tema, né? Para os 3 quadros, na verdade. Sim, O mesmo tema para os 3 quadros. a gente pegou a palavra mal, né? A gente vai usar a palavra mal nos 3 quadros. Vamos lá. Sim. Cris, se você me fizer um bolo de cenoura e me trouxer um pedaço, aí eu falo para você, em espanhol, te falo, Cris, não está mal. E aí você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Eu vou achar estranho, não está mal. Tem que falar que tá Não está mal. gostoso, né?
Então, realmente, se um espanhol falar não está mal, é que realmente não está mal. Agora, em português, quando a gente fala, não tá ruim, né? Mas não tá ruim, mas tá ruim. Só que a gente fala, não tá ruim, mas. E, então, em espanhol é o contrário, fala, não está mal. É que realmente não está mal. É que realmente tá bom, né? Muito bom. Essa é uma grande diferença cultural que a gente tem que prestar atenção quando a gente aprende espanhol, para a gente não mal interpretar as pessoas e falar que estúpido, né? Ou que estúpida essa pessoa. E falando sobre isso de não está mal, eu peguei a expressão está mal, né? Que é a dica do dia. A dica do dia é com a expressão está mal, que significa está errado. Então, por exemplo, quando você está no escritório, né? Alguém fala assim, el correo está mal, la presentación está mal, la tabla está mal. O que você pensaria? Não tá funcionando. Por exemplo, tá? Mas nesse caso significa que está errado, tem que corrigir, isso aqui está ruim. Mas, muitas vezes, nós brasileiros temos a tendência de pegar e achar que estão falando que é pessoal, e não é pessoal, é somente com relação ao trabalho. É dizer, este microfone está mal, significa que o microfone não funciona. Ponto. Não significa que ele é feio, que ele está mal colocado, nada disso. Significa está mal, não funciona. E eu trouxe um intraduzível que não que não exista tradução, senão que não dá para você traduzir ao pé da letra, que é uma expressão não hay mal que por bien no venga, né? Em português seria tudo tem seu lado positivo. Então, a ideia do intraduzível é não traduzir ao pé da letra de um idioma para o outro. Isso mesmo. Eu, pensando nisso, eu peguei duas também. Peguei uma, na verdade, que tem várias variantes, né? Então, você falou, no hay mal que por bien no venga, e eu lembrei do no hay mal que 100 años dure, ni pena que el tiempo no cure. Mas se você só disser no hay mal que 100 años dure, já dá para entender. E tem gente que diz também, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, ou ni cuerpo que lo aguante. E os dois têm o mesmo sentido, né? Exato, ou seja, nada dura para sempre, ou seja, nenhum mal dura para sempre, não sei nem como é que fala isso em português. Acho que era isso mesmo, nenhum mal dura para sempre. Deve ser. Se alguém tiver outra sugestão, deixa pra gente nos comentários. Muito bem, muito bem. Então eu acho que com isso a gente já falou bastante coisa, bastante curiosidade das nossas profissões, demos aqui os quadros e convidamos todo mundo a entrar em contato com a gente. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com a gente, Lê? Pode ser pelo Instagram, Pod Espanha, POD, Espanha, com NH mesmo. Pode ser por e-mail, podespanha@gmail.com. E a gente está em todas as principais plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e aqui no YouTube. Legal, legal. Então deixe seu comentário aqui no YouTube se você estiver assistindo. Escreve pra gente, a gente quer saber sua opinião. E a gente se vê no próximo episódio, né? Sim, até mais, gente. Até a próxima segunda-feira. Até. Um saludo. Besito, tchau.